que é bem diferente. Isso. Gente, então, esses vídeos, eles complementam, né? Eles falam de processador. Na semana passada, a gente assistiu 3, né? Que foi o da placa, propriamente dita. Depois a gente viu um de... não tô lembrada. Deixa eu olhar no nosso chat aqui. Tô vendo aqui, a gente viu de arquitetura, né? De hardware, placa e depois de memória, né? Também são curtos. Hoje a gente viu do processador, do cloud computing, que é a computação na nuvem, que é uma maneira, né? Um armazenamento, e do chipset, tá? Então, gente, esses elementos todos, de uma maneira geral, eles estão interligados, né? Que é a composição da máquina de uma maneira geral, tá? Então, o vídeo é interessante porque o aluno pode, por exemplo, na hora que você for fazer a tarefa, for fazer a atividade, você pode assistir ele de novo, né? E ele é curtinho, né? E eu acho que como a gente está online, né? É um recurso interessante, tá? E eu fiz algumas anotações para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui, então, para eu ler com vocês aqui as anotações, tá? Eu coloquei as anotações aqui no nosso chat, porque também fica registrado, fica melhor para o aluno ver depois, né? Porque essa reunião da aula a gente fecha, fica fechadinho lá. Então, eu coloquei aqui, né? O que ele falou? Deixa eu tô aumentando aqui, ó. Né, olha, não, vou fazer que nem eu fiz a aula passada. Será que dá? Processador, o cloud. Vou diminuir aqui. Isso, coloquei 80. Eu vou capturar. Peraí que ficou feio, mostra as coisas feias. Isso, ó, eu fiz isso, né, a aula passada, acho que foi melhor. Aí, gente, fica ali para vocês, esse chat é como se fosse a nossa lousa, né? Se a gente estivesse em sala de aula, ele seria a nossa lousa. Eu escrevo bastante na lousa, eu gosto de explicar escrevendo, mas daqui não tem lousa, aí a gente usa o chat, porque daí fica registrado também, né? O aluno pode olhar ali em outro momento, né? Enfim. Então, o processador, né, que é o vídeo do professor Rogério, né, como eu disse, esses vídeos são do Centro Paula Souza. O professor Rogério é a colega nosso, né, trabalha comigo no EAD. Então, basicamente, o que ele colocou, né, que a gente chama o processador de CPU, que é a sigla em inglês, ou o CP, que é a sigla no português. Ele é dividido em unidade lógica aritmética, que é a ULA, ou unidade de controle, que é o C. Ele tem o barramento, que faz a comunicação entre o processador e a memória, e os registradores, que são armazenamentos temporários, né? Que a gente chama de cache também, né? Memória cache da máquina. E o cooler, que a gente já falou um pouco na aula passada, que ele é utilizado para dissipar o calor do processador, que é o refrigerador, né? E mandar para fora da máquina. Da nuvem, né? O que ele colocou da computação da nuvem, que é o cloud computer, né? Então, é um termo em inglês, né? Cloud computer, que é a computação na nuvem, disponível em um servidor e acessado pela internet. Então, é o que a gente usa bastante hoje em dia. É uma analogia, né? Da nuvem, é o seu dinheiro do banco. É verdade, acho que ele fez uma analogia boa, né? Por exemplo, eu tenho dinheiro no banco, mas eu tenho dinheiro, por exemplo, mas ele não está aqui comigo, ele não está na minha carteira, né? Então, vamos pensar numa época muito antigamente que não existia banco, né? A pessoa tinha dinheiro, não tinha aquela história que guarda o dinheiro embaixo do colchão. Hoje em dia, não, né? Ele está, mas assim, é como se fosse uma coisa virtual. Ele pode nem estar fisicamente no banco, mas ele está lá o numerinho na sua conta, né? Se você tiver. Então, exemplo de nuvem, a gente já usa recursos de nuvem, mas assim, a gente não usava esse termo, por exemplo, o e-mail, né? Antigamente, eu usei muito Outlook na máquina. O que é Outlook? É o programa de gerenciamento de e-mail da Microsoft, né?
Tinha outros também, mas o famoso Outlook da Microsoft. A gente configurava para baixar o e-mail na máquina, a gente usava o e-mail na máquina. Isso morreu, né? Usei muito Outlook na máquina. Por que morreu? Porque não compensa, né? Você vai ficar... Quanto espaço em HD você não vai utilizar para e-mail, sendo que ele pode ficar no servidor de e-mail na nuvem? Então, o que compensa mais, né? Eu ficar usando espaço do meu HD ou eu deixar o e-mail, por exemplo, no Gmail ou no Hotmail, antigamente, né? Ou o próprio do Centro Paula Souza, né? Que é o @fatec que vocês usam, deixa ele no servidor de e-mail e eu acesso remotamente, né? Então, o e-mail é um exemplo de nuvem. Só que daí o e-mail, eu coloco tudo lá? Não, são suas mensagens. Então, outra forma da gente tirar isso do nosso HD e colocar num servidor que eu acesso pela internet, que a gente chama isso de nuvem. Aí tem, né? Como eu coloquei ali, arquivos no Drive online. Tem o Google Drive da Microsoft, da Google, né? O OneDrive, que é o da Microsoft, que vocês têm direito de usar, que é esse e-mail @fatec, né? Sistemas na web, né? Ele está na nuvem, ele está num servidor na nuvem e outras coisas. E softwares na nuvem, a gente tem o Office Online, que a gente consegue usar, né? Gerenciador de e-mail também é ferramenta, está online, gerenciador de projeto. Então, quantos softwares estão na nuvem que a gente utiliza, né? Então, tem muita coisa. Então, esse conceito de cloud, né? Que é computação na nuvem, ele está muito difundido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, assim, de uma maneira geral, deixar tudo na nuvem. Professora, mas eu tenho medo. Realmente dá medo se você... Por quê? Porque você fica na dependência da internet, né? Então, eu fico pensando assim, qual seria o medo? O medo seria, de repente, caiu a internet, aí ferrou, você não consegue pegar nada. Isso realmente pode acontecer, né? Mas se a internet for estável, for legal, a tendência é a gente deixar tudo na nuvem e a gente usar menos o HD, né, gente? Deixar ele mais vazio, né? Isso impacta também na configuração das máquinas do futuro, né? Vocês viram que depois, quando a gente vai falar de chipset, o rapaz explicou bem o que você quer da sua máquina, né? Para você assumir ou determinar uma configuração, mas o que você quer, né? O que você precisa? Então, a computação na nuvem, ela está deixando claro isso também, que no futuro a gente vai precisar de uma máquina muito mais reduzida, muito mais enxuta, vamos dizer assim, né? Reduzida, acho que não é o termo correto. Ela é muito mais enxuta no sentido de hardware mesmo, de espaço em disco, de processamento. Professor, mas por quê? Porque quanto mais as coisas ficarem na nuvem, menos exige, né, do computador. Porque o que eu vejo, né, gente? A partir da semana que vem, a gente vai começar a falar de sistemas operacionais, que é um assunto que a gente tem que falar nessa matéria. E a gente vai ver que se tudo ficar na nuvem, não importa o sistema operacional que você tem na sua máquina, né? A gente não está falando disso agora, a gente vai falar semana que vem, é que a nuvem veio assim coincidir. Que veja bem, qual que é a dependência dos softwares hoje para rodar nos equipamentos? É o sistema operacional. Então, se eu tenho um software que ele só roda no Windows, eu tenho uma máquina Mac, por exemplo, não vai rodar. Se eu tenho uma máquina Linux, não vai rodar. Agora, veja bem, se esse software está na nuvem, não importa o sistema operacional que você tem na sua máquina, porque você vai precisar só da internet para funcionar, que é um browser, né? Que nem eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no meu gerenciador de e-mail, ó, eu estou no browser, né? O meu sistema operacional é o Windows, mas se fosse Linux, eu ia estar aqui do mesmo jeito, ó. O WhatsApp, eu estou no browser, né? O SIGA, né? O SIGA, isso aqui é o sistema EAD. Eu estou usando ele através de um browser. Então, se eu tivesse uma máquina Linux, ia funcionar, né? É que é o outro EAD que eu trabalho. Eu estou usando ele via web, né? Através de um browser. Agora o Teams, estou aqui, né? Então, se eu tivesse uma máquina Linux, beleza, eu ia estar usando todas essas coisas do mesmo jeito.
Então, veja bem, gente, isso tudo porque está na nuvem. O que significa estar na nuvem? Está num servidor, em algum lugar do planeta, não necessariamente da minha cidade, do meu estado, do meu país. O Teams, por exemplo, a gente sabe que ele é da Microsoft, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Ainda mais a Microsoft sendo americana, de repente é um servidor americano ainda, não sei como é que é essa coisa da organização deles, né? Mas pode estar. Então, essa coisa da nuvem, né, que no passado não era assim, ela também vai mudar a característica de como a gente usa o computador quando ela ficar difundida assim de uma maneira plena, né? Por conta disso, vai exigir menos hardware, né? Porque, por exemplo, você não precisar ter um sistema operacional pesado no meu micro, eu posso ter um hardware mais enxuto, que é o caso do Linux, né? A gente consegue rodar o Linux num hardware muito pobrinho. E se eu usar tudo na nuvem, como eu estou mostrando aqui para vocês as coisas que eu estou logada, o que importa, né? Porque o sistema operacional Linux, ele roda em máquinas mais enxutas. Então, é algo que tem que ser amadurecido como um todo ainda. Já está bastante difundido, a gente já usa bastante, mas tem algumas coisas que elas precisam ficar bem mais amadurecidas, né? Os softwares pesados, por exemplo, software de banco de dados que eu uso com os alunos, software de programação, software de as linguagens, né? Ainda essas coisas não estão totalmente na nuvem. Quem trabalha com TI, por que quem trabalha com TI precisa de uma máquina melhor? Porque a gente usa coisa mais pesado, né? Mas máquina de usuário, quando eu falo máquina de usuário, é o usuário final. Eu consigo pôr um micrinho enxuto para ele, que tem um bom acesso à internet, e ele usar tudo na nuvem? Sim, talvez tudo não, mas boa parte de ferramentas de trabalho, sim. Então se eu não quiser pôr Windows na máquina dele, colocar Linux, vai rodar? Se tiver tudo na nuvem, sim, né? Agora, se tiver um software que ele usa que precisa rodar na máquina local, e se esse software não for compatível com o Linux, não vai funcionar, ele vai precisar estar o Windows na máquina. Mas com o tempo, as coisas vão difundindo e ficando cada vez mais na nuvem. Você pode ter uma máquina enxuta, colocar um Linux, por exemplo, e usar tudo online, né? Mas a internet tem que ser, como diz, né? Um aluno tem que ser porreta. Não pode te deixar na mão, né? Ficou sem internet, caiu tudo também. Internet tá assim que nem energia elétrica, né, gente? Acabou a energia elétrica, ninguém faz nada, né? Então, acabou a internet também, você não faz nada. Então, tem esse lance também, a dependência da internet é muito, e ela tem que ser boa, né? Porque se for uma internet mais ou menos também, você sofre. Então, é isso, é um conjunto de coisas para que essa tecnologia funcione efetivamente, né? Então, eu acho que num futuro bem próximo vai estar tudo assim, que vai ficar mais barato, né? E o chipset, que foi o último vídeo, né? Ó, o chipset é um componente importante, a gente viu dentro da placa-mãe, né? Ele controla a placa-mãe. Então, fabricantes da placa-mãe são montadores de placa, similares a montadores de carro. Eu achei também uma analogia legal que o mocinho fez, que ficou uma coisa assim, a gente olha assim como uma coisa que ficou padrão de fato, né? Então, o chipset tem a ponte norte, que controla o processador, memória e vídeo, e o ponte sul, que controla periféricos, né? Que é USB, HD, teclado, mouse. Então, eles são divididos, então, quer dizer, eles fazem ali as coisas funcionarem, eles interligam ali, né? E tem os fabricantes que foram citados também, né? Agora a gente vai olhar o material, no material a gente cita também os fabricantes. Então, eu fiz esse resumo, gente, tá lá no chat, como eu disse, nosso chat fica, tá? Inclusive, tem os chats até de anos anteriores que eu deixo ali, né? Tá na nuvem, como eu disse, né? O Teams está em algum lugar do planeta que a gente não sabe, então os alunos acessam, então fica ali. Ótimo isso, né? Então, o que a gente vai ver agora? Ó, deixa eu colocar aqui. Peraí. O material que a gente estava vendo a semana passada, né? Eu estava olhando aqui, que a gente não viu tudo.
A gente foi falando tudo isso aqui, né? Acho que a gente chegou até, eu marquei lá. A gente estava falando dos gabinetes, os tipos de gabinetes, né? Nós falamos disso, né? A coisa dessa refrigeração, vocês viram que ele fala bastante dessa questão da refrigeração, né? É importante isso. A gente viu até mais ou menos aqui, né? Agora que a gente vai começar a falar da placa efetivamente, então vocês vão ver que bastante coisa que ele está falando aqui já foram mencionadas no vídeo, né? Ó, todos os componentes do computador são ligados ou integrados a uma placa de circuito impresso, também conhecida como placa-mãe ou no inglês, né, motherboard. É responsável pelo encaminhamento dos dados através dos barramentos, ou seja, dispositivos externos para o processador e para a memória. Então, a gente vai ver ali, gente, que é sempre uma troca entre o processador e a memória, né? Eles são componentes essenciais ali, né? Para a velocidade da máquina, para, enfim, para fazer com que ela funcione de fato e tenha um bom desempenho. É na placa-mãe que será inserida outras placas chamadas de interface, né, expansão auxiliares. A conexão é feita através de conectores, que a gente chama de slot de expansão ou apenas slots. Aqui alguns fabricantes, né? O rapaz citou alguns fabricantes também lá, né? A Intel é a mais famosa, né? Mas temos outras também. Aqui alguns modelos, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Né? Então, é legal que a gente olhe ali os componentes, né? Alguns modelos, né? Olha, aqui eles estão numerados, né? Ó, o processador, tá aqui no meinho, a memória RAM, né? Aqui, os slots, ó, chipset, tá vendo o I? Cadê aqui o I? Ó, I1, né? I2. Que eles são divididos em dois, são detalhes, né? É muito importante observar alguns detalhes na hora de adquirir a placa. Veja abaixo quais são. Então, qual fabricante, família e modelo de processador que a placa suporta? Socket ou slot do processador. O tipo de socket ou slot encaixa o processador, a quantidade máxima de memória RAM que ela suporta. Então, é muito importante essa coisa de associar a qualidade da memória RAM, né, com o processador. Isso define bem mesmo o desempenho, né? Quantidade e tipo de slot de memória RAM, aqui tem os tipos, né? E os módulos da memória RAM, de preferência as placas que suportem no mínimo memória DDR3 ou DDR4. Verifique a quantidade de slots, né? PCI, AGP, PCI Express. E a questão do onboard e offboard. O onboard, então, os componentes vêm diretamente conectados aos circuitos da placa, funcionando em sincronia, usando capacidade de processador e memória quando se trata de vídeo e som. Então, o onboard, gente, é aquela placa fechada, digamos assim, né? Ela não permite as expansões. Se der um problema, você tem que trocar a placa inteira. Então, o custo dela é menor, né? Então, a incidência de placas onboard é grande associando ao custo dela, né? Off-board são os componentes dos circuitos que funcionam independente da placa-mãe, e por isso são separados, tendo sua própria forma de trabalhar, não usando o processador. Então, você tem um desempenho melhor com off-board, ela tem um custo maior, né? Que mais? Antigamente, era tudo off-board, né? Essa coisa do on-board surgiu um pouco depois, por conta do custeio mesmo, né? Para o micro para ficar com um preço melhor. Então, quais as vantagens, né? O custo, as desvantagens, desempenho. E você não pode ficar mexendo também, né? O off-board, a vantagem, né? É desempenho, você tem opção de fazer melhorias, upgrades, que a gente fala, né? Mas ela vai ter um custo maior. Então, é aquilo que o moço falou lá mesmo, né? Na fala dele, que ele estava explicando o chipset. Você quer um computador para quê? Né? Então, por isso, gente, em ambiente corporativo, né? Ó, aqui ele vai falar um pouquinho dos onboard e offboard. O que a gente pensa, né? O que a gente analisa? Em casa é uma coisa. Quando vocês forem trabalhar em ambiente corporativo, o que a gente observa, né? A gente observa que
onde fica essa apresentação mesmo? Está na aula da semana passada. Quem perguntou, acho que foi o Pedro, né? Pedro está na aula da semana passada. Então, é assim, gente, máquina de pessoal de TI. Máquina de pessoal de TI é uma máquina mais robusta. Por quê? Por conta disso que eu estou falando para vocês. A gente geralmente usa software pesado. Pensa num cara que é design. Um cara que é design, ele vai usar o quê? Photoshop, CorelDRAW, né? Ferramenta de edição de vídeo, ferramentas para programar site, fazer layout. Ele vai precisar de uma máquina que aguente e suporte esse tipo de software. Quem trabalha com desenvolvimento de sistemas vai ter que... Geralmente, bancos de dados fica num servidor, mas ele vai ter que processar dados na máquina dele, as linguagens de programação, ferramenta de relatório, ferramenta disso. Então, é diferente. Agora, a máquina de usuário final, o cara vai ficar o dia inteiro ali, ele usa o micro, uma característica mais operacional. Como assim operacional? Ele é operacional, às vezes ele vai fazer entrada de dados, ele vai emitir relatórios, ele vai fazer consultas, ele não está usando a máquina para um fim de desenvolvimento, para um fim mais profissional, ele está usando a máquina para um fim mais operacional. Então, que tipo de máquina vai ser a dele? Talvez uma onboard, uma tranquilinha vai, né? E então é isso, né? E desenvolvimento de games, quem trabalha com games exige muito da máquina, você precisa, né, de características melhores, bom processamento, bom espaço de RAM, a placa de vídeo melhor. Então, o que você quer do seu computador, né? Então, mas assim, por que eu estou falando isso? Se vocês forem trabalhar no ambiente corporativo, a função de vocês, a função que vocês forem desempenhar, vai mais ou menos traduzir a máquina que você vai ter na sua mão. Se vocês forem TI, possivelmente vocês terão uma máquina compatível com o trabalho que se desempenha, que é da TI. Se você for operacional, você vai ter uma máquina compatível para uma pessoa que usa o computador a nível operacional. Ok? E isso delimita também se você for comprar para você na sua casa, né? Enfim, se você for um gerente de TI, alguém que vai ter que fazer um orçamento para um pátio de máquinas de algum ambiente, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que saber ali, porque tudo é dinheiro, né, gente? Vocês sabem disso, na vida tudo é dinheiro, né? A gente não... Gastar o dinheiro da gente à toa já dói. Imagina gastar dinheiro do outro, né? Do terceiro, não rola, né? Eu sempre falo isso para os alunos, quando a gente mexe com o dinheiro dos outros, a gente tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá, o que ele fala aqui, né? Placas on-board reduzem custo do computador, aquela que é fechada, né? Ó, uma vez que deixa-se de comprar determinados dispositivos que já são inclusos na placa. Então, é assim, pensa num carro, que nem o menino falou lá, que você não consegue melhorar o carro. Então eu compro um carro, vamos mexer no motor desse carro, vamos colocar uma coisinha melhor ali, não dá, ele é fechado. No entanto, quanto mais itens on-board uma placa-mãe tiver, mais o desempenho do computador será comprometido, é o que ele está falando aqui. Pois o processador tem que executar as tarefas dos dispositivos integrados, é uma placona que tem tudo. Na maioria dos casos, placa de som e rede on-board não influenciam significativamente no desempenho, mas placa de vídeo de modem, sim. Tá? É verdade, né? Então, geralmente, quem trabalha com game ou mexe com game, on-board vai ser terrível, né? Não vai atender de forma plena o que a pessoa precisa, né? Então, ele falou aqui mais do on-board no sentido assim, para o usuário final que tem uma característica operacional, legal, principalmente por causa do custo, né? E para a galera de TI, para você ter na sua casa, dependendo do que você desempenha, eu acho que vale a pena investir numa off-board e por ter um desempenho melhor, porque você pode fazer upgrades no futuro também, né?
A BIOS, né, que a gente vai falar sobre BIOS também, uma aula específica, é o componente da placa-mãe que armazena todo o software básico utilizado para inicializar a placa e testar os dispositivos antes de chamar o sistema operacional. Como a gente vai começar a falar de sistema operacional, a gente obrigatoriamente tem que falar de BIOS, né? Então, dentro da BIOS existe um software chamado Setup, que tem a função de configurar todas as opções da placa-mãe. O relógio do computador funciona a partir de um software chamado CMOS, que também é alocado na BIOS. Então, a BIOS, gente, é o que a gente chama de memória ROM, né? ROM, né? Porque ROM, que é memória somente de leitura, ela vem do fabricante, né? Deixa eu ver se vou aumentar esse desenho aqui, ó. Que eu estou enxergando muito mal, mas eu me recuso a usar o óculos, ó. Tá vendo? Phoenix BIOS, tal, ele tá, que é o fabricante. Pode ser diferente do fabricante XYZ? Pode, né? O que ela vai fazer? Aquele momento que você liga o computador, ele vai olhar, né? Vai contar a memória, ele vai olhar os dispositivos lá dentro, o teclado, o mouse, e vai ver tudo. Alguma coisa deu um BO, ele vai parar, né? Está tudo bonitinho funcionando, ele vai, carrega o sistema operacional que está no HD, na memória RAM, e deixa o computador bonitinho para você usar. Então, é um software importante, né? E ele tem essa função aí de ligar a máquina, e, enfim, e ele possibilita que a gente faça algumas configurações. Como eu disse, a gente vai falar de BIOS, uma aula específica, porque a gente tem que mexer nela, né? Os barramentos, né, são os componentes da placa-mãe utilizados para interligar diversos elementos e conectar componentes off-board, né, que é aquela placa aberta. Os barramentos evoluíram muito com o passar do tempo, permitindo o uso de elementos cada vez mais poderosos, como placa de vídeo, rede e tal. É aqueles upgrades que a gente faz na máquina. Como eu disse, né, eu tive um micrinho, isso década de 90, e eu mexi tanto nele que chegou uma hora que não dava mais para fazer nada, né? E imagine, né? Nós estamos em 2021, ó, como mudou, né? E o que acontece? Era assim, não, a gente meio que era estranho, né? O jeito que a gente faz hoje, comparando com o que a gente fazia antes. A gente escolhia a máquina, você montava mesmo o seu PC, né? Eu quero esse, aquela peça, e ele era enxutão. Depois você ia melhorando, né? E isso reduziu o custo. Hoje não, as coisas já vem um pacote fechado, né? Mas por conta dessa mudança do hardware mesmo, principalmente da placa. Sockets de memória, né? Onde vai ficar a RAM, componente utilizado para conexão da RAM. Existem vários tipos de memória RAM, cada tipo tem um socket e uma pinagem específica, a quantidade de bancos define a quantidade máxima de memória. Então, isso também é algo que define o desempenho da máquina, né? O processador em si, né, conectado em um compartimento chamado socket, ele possui a função de uma puração ou pinagem específica de cada processador. Essa pinagem transmite sinais elétricos do processador para a placa-mãe. O chipset que a gente viu lá, né, que tem a ponte norte e a ponte sul, né, ó, a ponte norte, ele faz a comunicação, ó, memória RAM, né, aqui o processador, o vídeo, e a ponte sul, os elementos mais periféricos, né? A ATA aqui seria o HD, né? Olha, os conectores aqui, USB, né? Vídeo não, USB, teclado, aqueles conectores. E eles fazem o quê, né? O chipset. Eles fazem ali, é como se ele fosse responsável pela conversa ali, né? Entre os componentes, né? Ficar um responsável pelo processador, memória e vídeo, o outro responsável pelos periféricos, e eles conversam entre eles, né? Então, o que seria isso? É ponte mesmo, né, gente? Tá vendo? Ponte norte, ponte sul. Ao invés de fazer todo mundo ligar com todo mundo, a gente põe o chipset e faz eles ligarem com alguns componentes e eles ligam entre eles para fazer essa comunicação acontecer. É mais ou menos isso, né? Aqui está um desenho também, né, ó, do chipset aqui.
Conjunto de circuitos que apoia a CPU, função de auxiliar a CPU a gerenciar os componentes internos e externos do PC. Externos por quê? Por conta do teclado, né, do mouse, caixinha de som. Um dos principais fatores para um bom desempenho do PC ficando atrás de processador e memória. Então, para você ter um PC com um desempenho interessante, processador, memória e o chipset que funcione legal, porque ele faz essa parte das comunicações. Os fabricantes, né, Intel, VIA, o moço citou alguns desses fabricantes lá. Diferença entre fabricante, qualidade e tecnologia empregada no chip, né? Geralmente Intel é de boa qualidade, né, gente? Aí ele fala aqui, né, olha, da ponte norte, né, e a ponte sul, ele vai falando o que a ponte norte ela faz, né, ó, integra dispositivos de alta velocidade, como processador, memória e vídeo, né? E a ponte sul, né? Olha, o disco rígido, quando ele fala disco rígido, é o HD da máquina, né? Os dispositivos, né, de entrada e saída, CD, DVD, USB, portas, né, PS2. Lembra que vocês fizeram uma atividade lá falando do PS2, que é o teclado e mouse? Porta paralela, o que é porta paralela e serial? É impressora, barramentos, né? Enfim, ele ajuda na comunicação ali, né? Dos componentes internos e externos da máquina. Ele é um componente importante. Essa atividade prática aqui não é para fazer, tá? Vocês vão abrir o slide, vai aparecer, só que a gente faz só se a gente tivesse presencial. A gente abriria as máquinas, né, na faculdade, para poder olhar tudo isso lá, mas da maneira que a gente está, não dá para fazer, tá? Então, esquece aquela atividade final lá, tá, gente? A atividade que vocês vão fazer é a atividade que estão... eu estou publicando para vocês aí no Teams. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu não coloquei atividade nova hoje, eu deixei essa atividade aqui da placa-mãe e eu mudei a data dela, tá? Porque eu vi que muitos alunos não tinham entregue, né? Ó, visualizaram, mas não entregaram. Porque, na verdade, a gente não tinha terminado esse material, né? Alguém perguntou aí onde estava, ó, ele está aqui, hoje é 8, tá aqui, ó, na aula da semana passada, tá? Ó. Aula 6, semana 6. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou liberar vocês para vocês fazerem essa tarefa, né? Porque eu vi ali que bastante gente não tinha feito. Eu não coloquei a tarefa nova, porque a gente precisava terminar, né? E aí eu libero vocês para vocês fazerem, ok? Eu coloquei aqui no chat nosso, né? Olha, os vídeos, aí o menino que faltou, né? Ele vai ver aqui, né? Olha, 8/9, os vídeos que a gente assistiu. Eu coloquei no chat da aula também, mas aqui fica mais, ele fica para sempre, né? Vamos dizer assim, mais visível. Os comentários que nós fizemos, e aí vocês podem fazer a tarefa. A semana que vem, a gente vai começar a falar de sistemas operacionais, BIOS efetivamente, né? A gente vai ter que fazer algumas configurações, e aí a gente vai falar disso, sistemas operacionais e BIOS ao mesmo tempo, tá? Porque estão relacionados. Ok? Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou liberar vocês para fazer a tarefa. Ainda tem 30 minutos. Eu acho que dá, gente. Aquele povo que não fez lá ainda, acho que nesses 30 minutos dá para fazer, tá? Faltava algumas coisas, né? Que ficou pendente da aula passada, mas a gente conseguiu fechar. E aí eu acho que aproveitem esse restinho da aula para fazer. Eu fico aqui disponível para ajudar vocês. E tirar as dúvidas caso seja necessário, ok? Então, eu vou parar aqui a gravação. Isso, parar a gravação.